Senhoras e senhores, sejam todos e todas muito bem-vindos à Mostra de Profissões, profissão enfermeiro do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, segundo semestre de 2020. Saudamos aos presentes docentes, palestrantes, acadêmicos e convidados que nos prestigiam neste evento. E, neste momento, convido a enfermeira mestre e docente do curso de graduação em enfermagem do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, Miriam Ribeiro, para fazer a abertura desse evento. Pessoal, boa noite, né? Mais uma vez, nosso encontro aqui. Essa semana está sendo muito produtiva. Queria agradecer a presença de todos, dos nossos acadêmicos, dos convidados e principalmente da Clarissa e da Jéssica, que são as palestrantes dessa noite. Tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito produtiva, né? Dois assuntos muito importantes que eu particularmente amo de paixão, né? O cuidado, a gestão. Então, assim, muito bom. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos dar início aí à nossa noite da Mostra de Profissões do curso de enfermagem. Orienta aos participantes que enviem as dúvidas e questionamentos pelo site e, por gentileza, mantenha os microfones desligados. Convido a enfermeira especialista em gerontologia, tratamento de lesões cutâneas e cuidados paliativos, docente em cursos de pós-graduação e coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Grupo Oncoclínicas no Brasil, Clarissa Vieira, para proferir a palestra O Cuidado como Foco. Obrigada, viu? É um prazer para mim estar aqui, atender ao convite da Miriam para falar de enfermagem com futuros enfermeiros, com enfermeiros. Então, para mim é um prazer enorme, é um privilégio poder fazer isso, e principalmente no que tange de poder falar de cuidados paliativos ainda num nível de graduação. Isso é um diferencial. Então, meu muito obrigado a Isabela Hendricks e na pessoa da Miriam pelo convite. Para mim é um prazer, contem comigo sempre. Então, assim, igual o Luan falou, mandem as perguntas, a gente vai conversando a respeito, a gente pode interagir, eu acho que é interessante. Costumo falar que eu não faço palestra, é um convite à reflexão de vida para nós, para cada um de nós, e a gente aprende um com o outro. O cuidado paliativo dá isso para a gente, e enquanto enfermeira, a gente tem muito mais perto dos cuidados paliativos. Então, eu vou puxar a sardinha mesmo para o nosso lado da enfermagem, porque é a nossa camisa e a gente tem que vestir. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Todo mundo consegue ver? Sim? Sim, tudo certo, Clarice, tá dando para ver, ouvir, tá perfeito. Tá bom. Então, quando a Miriam me convidou para trazer um pouco da questão do cuidado e do cuidado paliativo, eu vi que, assim, nada melhor do que o tema o cuidado no foco, né? Como o foco. E quando a gente fala de cuidado, a gente deve pensar muito nesse retrato que nós estamos vivendo aí de transição demográfica, que acho que deu uma assustada na gente por volta de 2000. A gente vê claramente essa mudança do aumento da base da pirâmide, onde antes a gente tinha um grande número de crianças e um número muito pequeno de idosos, e o Brasil está passando por essa transição de uma maneira muito acelerada, e infelizmente eu acho que tudo vai juntando, a gente vivendo situações tão difíceis atualmente a nível mundial, e em conjunto com isso também dentro do Brasil, e a gente não tem políticas públicas, questão de saúde, para poder olhar para essa mudança, porque essa transição necessita de mudança, principalmente no cuidado.
Então, a gente vê aí pelos gráficos que o percentual de pessoas idosas maiores de 65 anos, em 1960, que era de 2,7, em 2000 passou para 5,4, e a perspectiva é que em 2050 seja cerca de 19% da nossa população. Então, o aumento dessa população idosa, a gente tem um aumento aí das doenças crônicas, do aumento dos cânceres, e isso tudo gera na gente uma perspectiva de necessidade de aumento de profissionais capacitados em cuidado. E o cuidado, ele é, especificamente, ele é muito da enfermagem. Então, o que a gente tem aí? A vida como uma prioridade. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, da família e da coletividade. A gente não consegue olhar o indivíduo sozinho, a gente olha ele como todo. Eu já vi um errinho aí de português, peço desculpa para vocês. E vai muito de encontro com o que é o cerne dos cuidados paliativos, que é uma ciência do cuidar, onde o cuidado é o protagonista assistencial. O verbo paliar vem do latim manto, que é cobrir, que é proteger, visa prevenir, aliviar o sofrimento humano em todas as dimensões. Porque no que tange, a gente fala da questão da dor, que vem muito, e os problemas, eles não são só físicos. O ser humano, ele tem o emocional, o social, o psicológico e o espiritual. E isso faz parte do cuidado integral. É uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e de seus familiares, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento, que requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Quando eu leio esse conceito, quando a gente fala esse conceito, se eu tampar ali em cima cuidados paliativos, vocês não pensam em enfermagem? Esquece que tem ali cuidados paliativos. E isso é um conceito de cuidado paliativo. E é tão pouco visto. E nada mais é do que uma ciência que acolhe, que protege, e é uma ciência. Cuidado paliativo não é pegar na mão nem passar a mão na cabeça. É uma ciência. Existe estudo. Exige estudo. E os cuidados paliativos é a ciência que a gente tem de mais próxima à enfermagem. Então, assim, é um campo de atuação extremamente vasto, muito pouco, principalmente a nível de Brasil, muito pouco ainda explorado, muito pouco conhecido, muito pouco publicado a nível nacional, e que, assim, tampa o conceito de cuidado paliativo, isso é enfermagem pura. E os profissionais, as pessoas hoje que optam pela enfermagem não se dão conta disso. O conhecimento no que tange os cuidados paliativos é muito pequeno. Ainda existe um preconceito muito grande em cima desses cuidados paliativos. O pessoal acha que é cuidado para quem está morrendo. Ah, aquele fulano ali, aquele enfermeiro ali, ele é bom de cuidado paliativo, por quê? Ah, porque ele é bonzinho. Não, não é isso. Isso não é fazer cuidado paliativo, isso não é ser enfermeiro paliativista. A gente precisa de ter essa mudança de paradigma. E isso tem que ser muito bandeira nossa da enfermagem. Porque nós somos o profissional do cuidado. E dentro do cuidado paliativo, e dentro dessa perspectiva que a gente tem de envelhecimento acelerado da população, o alvo deixa de ser a cura da doença e passa a ser o cuidado da pessoa.
A gente trabalha isso desde o primeiro período da faculdade de enfermagem. Cuidado, independente do diagnóstico que aquela pessoa tem. Porque aquela pessoa não é aquele diagnóstico, ela não é aquela doença, ela é uma pessoa que precisa ser olhada dentro de todos os focos: social, espiritual, emocional e físico. E a pessoa que traz uma enfermidade, que traz uma doença aí ameaçadora da vida, que é o que o cuidado paliativo trabalha, essa pessoa vive num ambiente que todo mundo precisa de cuidado. Então, como assistir uma pessoa e não abraçar, acolher e atender os familiares dela? E não tratar os sintomas totais dessa pessoa? Então, o que esses pacientes esperam de nós? O que nós esperamos, gente? Nós todos um dia vamos precisar de uma enfermeira na vida da gente. Se Deus quiser, que sejam alunos que passaram por mim, eu vou ficar bem feliz. Se for que tenham feito cuidado paliativo, eu tenho muita esperança. Mas o que a gente espera? O que a gente espera para os nossos pais? Eu adoro essa foto. Aqui traz a Cicely Saunders, uma das precursoras dos cuidados paliativos a nível mundial. E o que a gente espera? A gente espera cuidado. O que eu espero para minha mãe, para minha filha, para as pessoas que eu amo? Eu espero um cuidado que seja seguro. Não precisa ser de mortes. Falar de cuidado, falar de paliativo, não é falar de morte, é falar de vida, é de dar qualidade à vida. Cuidados paliativos são cuidados de acolhimento. E isso nós somos mestres, enfermeiros, isso é nosso. O cuidado é da enfermagem. E o cuidado paliativo dá isso para a gente. E o que esse paciente nosso espera, além de um cuidado seguro, um cuidado que seja a tempo, sem ficar esperando nada. Imagina você assistindo seu pai morrendo de dor, urrando de dor, num leito de hospital, e você pede inúmeras vezes pela medicação que está prescrita, já vai, ou não tem nada prescrito. E aí a gente só assiste isso. Enquanto a gente está nesse plantão, a gente acha às vezes que a família está enchendo o saco, né? Mas pensa no seu filho lá deitado com dor. Um cuidado que seja eficiente, sem desperdício, efetivo. Não precisa sofrer nenhum dano e ter nenhum dano. Um cuidado centrado no paciente e na família, sem desamparar, e que seja equitativo, que seja para todos. Eu estou preparando essa aula, quando eu estava preparando essa aula, não tem como vir agora um sentimento que, das notícias que estão saindo aí, da questão de possível privatização do SUS, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo. Enquanto donos, enquanto excelência no cuidado. Isso é do enfermeiro. A gente precisa assumir o que é da gente, senão vem outra pessoa e pega. Sabe aquele namoro? Ou aquele flerte que você fica olhando demais, você só olha de longe, você dá uma piscadinha, você escreve até um bilhete, paga uma bebida, manda entregar na mesa, mas você nunca aproxima, não conversa, não assume, não dá um abraço, não chama para dançar, não chama para sair. Num belo dia, quando você assustar, outro já levou, né?
É isso que acontece com a enfermagem em várias áreas, só que hoje nós vamos falar do cuidado paliativo. Isso é nosso. O cuidado, o enfermeiro, ele é, por si só, o gerente do cuidado paliativo. Ele é o elo dentro da multidisciplinaridade, porque o cuidado paliativo ninguém faz sozinho. Se alguma equipe, alguma instituição que seja, fala assim, você tem cuidados paliativos? Tem. Quem é? Tem um médico. Não, ele lá não tem. Não existe equipe. Cuidados paliativos é multidisciplinar. Ou tem uma equipe, ou pode existir ações paliativas, mas cuidado paliativo não. E o enfermeiro, ele é o nato cuidador e gestor dentro dessa equipe. A gente precisa assumir isso. E é mais uma oportunidade que a Vibra dá para a gente aí dentro da área profissional. Poder assumir isso. É uma coisa que nós, paliativistas, a gente luta bastante, é que os cuidados paliativos, eles tinham que estar como disciplina obrigatória, inclusive, na docência, dentro das faculdades. E não é. Isso quando é optativa. E faz muito parte essa necessidade. Esses cuidados, eles são centrados na pessoa. São uma atitude, não é um procedimento. O procedimento vira uma coisa técnica. A gente não está falando de tecnicismo. A gente está falando aqui de ciência, centrada na pessoa. E o que significa esse cuidado centrado na pessoa? É ter compaixão, é ter empatia, capacidade de resposta. Empatia, o pessoal usa muito aquela questão de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu não gosto muito disso, não, porque eu acho que ninguém é capaz de se colocar. A gente não é capaz de saber o que o outro está sentindo. É impossível eu me colocar no lugar de quem está agora deitado numa cama, entubado, ou lutando contra um câncer. Eu posso me compadecer daquela situação, respeitar aquela situação e imaginar, se fosse comigo, como eu estaria me sentindo. Me colocar no lugar dele, não. Não posso. Isso, para mim, é o conceito de empatia. É me imaginar naquela situação e me compadecer da situação que eu estou vendo. Isso é um cuidado centrado na pessoa. É de olhar para aquela família sem julgamento, independente das causas, das situações. A gente tem uma tendência, né? Eu falo principalmente em enfermagem, porque nós somos os profissionais que passam a maior parte do tempo com o paciente. Isso é indiscutível. Então, a gente tem uma tendência, às vezes, de tomar partido. Mas a gente tem que ter cuidado com isso para não ter julgamento. A minha unha encravada pode me fazer rolar de dor, de eu não conseguir calçar um sapato, de eu ter que enfaixar meu pé e ter que ir trabalhar com chinelo. A unha encravada da Miriam, ela tem uma unha encravada danada, igual a minha, mas ela consegue calçar um escarpão de salto 15, o bico extremamente fino, e trabalhar e andar o dia inteiro. E tudo bem, porque a dor da Clarissa não pode ser comparada à dor da Miriam, ainda que o problema seja o mesmo. O nome pode ser o mesmo, mas esse impacto na vida da Clarissa e na vida da Miriam é muito diferente. Isso é empatia. Isso é ter um cuidado centrado na pessoa e não na doença. Não é olhar para a Jéssica
ou para o Luan, ou para quem seja, que está no leito, que está no posto de saúde, que está vindo para o atendimento falar ao fulano o câncer de mama. Não, ele não é o câncer de mama, né? Ela tem o câncer de mama. Ela não é o câncer de mama. O leito 15 é uma cama. A gente trata a cama, aí muda a palestra, né? Vamos para a engenharia, talvez. Isso tudo que eu estou falando é ter uma coordenação, é integrar. E faz parte disso tudo uma educação continuada disso para proporcionar, quando a gente faz isso tudo com o intuito de abraçar e entender e dar um cuidado centrado, a gente consegue minimizar muita coisa, tanto da família quanto do paciente. E trazer a família e as pessoas mais próximas para o cuidado é ganhar aliados. Se contrapor, você está ganhando inimigo. E inimigo em nenhuma situação é bom. Muito menos enquanto enfermeiro, diante de situações extremamente difíceis, onde informação e comunicação são que vão balizar e dar sustento para o nosso atendimento assistencial, para o nosso cuidado. E tudo isso que eu falo, a gente pensa na enfermagem, é do cuidado paliativo. E isso é muito nosso. E o cuidado paliativo, ele é essa prática interdisciplinar que visa oferecer ao paciente no processo de morte e morrer e a sua família um cuidado que envolve os aspectos físicos, emocionais, sociais, espirituais, culturais. E tem como objetivo a gente alcançar uma melhor qualidade de vida pelo paciente em face da sua condição de fim de vida. Isso na condição de fim de vida ou numa perspectiva, porque nem sempre o paciente está em cuidado paliativo, ele já está num processo de terminalidade. Ele tem uma doença que não tem mais possibilidade curativa. Mas uma coisa que tem que ficar clara, sempre vai existir limite para a cura. Sempre. Mas para o cuidado não existe. Então, a gente nunca mais vai falar ou vai ouvir ficar calado quando alguém falar, ele foi para casa porque não tem mais nada para fazer. Isso é o maior absurdo. Uma pessoa pode ouvir, porque aí a gente tenta pensar enquanto paciente. Você ouvir da sua equipe de saúde não tem mais nada para fazer, isso é um absurdo. E nós, enquanto enfermeiros, a gente tem que levantar essa bandeira. Nós somos profissionais do cuidado, e o cuidado não tem limite. Não existe limite para cuidar. E isso é nosso. São duas coisas que, se ficarem introspectadas dentro de cada um que está aqui, hoje eu fico feliz. A primeira é que existe limite para a cura, mas que para o cuidado não. E nós, enfermeiros, nós da enfermagem, somos profissionais do cuidado. E a segunda coisa é que cuidado paliativo não é gambiarra. Que cuidado paliativo não é pegar na mão, não é passar a mão no cabelo. Porque quando vocês escutarem no jornal falando assim, a ponte caiu, estamos aguardando, a prefeitura vai fazer uma medida paliativa aqui, vai botar uma pinguela para passar, vocês não vão aceitar isso mais. Porque paliativo não é gambiarra. Ou então lá na sua casa, quando a torneira quebra na pia, e aí a gente amarra os negócios para ver se não fica pingando na noite. Não, fiz um paliativo ali só para poder, quando o bombeiro vier aqui, vai consertar. A gente não faz gambiarra em cuidado paliativo. Cuidado paliativo é uma ciência e ela deve ser respeitada. E nós, enfermeiros, temos que levantar a bandeira dela
porque é a ciência do cuidado, e o cuidado é da enfermagem, e para o cuidado não tem limite. Então, a gente não pode deixar esse tipo de informação ser passada dessa forma. E é uma arte. O avanço dos cuidados paliativos levou a uma necessidade de um aporte humanístico para melhor direcionar os cuidados à pessoa com necessidade de cuidados paliativos e à sua família. A associação dos cuidados paliativos com a arte do cuidar proporcionou melhores resultados assistenciais, porque eu tenho uma equipe mais humanizada, eu tenho uma equipe referência em controle de sintomas, eu não estou preocupada com o diagnóstico. Óbvio que tem alguém cuidando daquela doença, mas isso não tem que ser minha preocupação. Eu estou preocupada com amenizar sintoma. O paciente foi mais valorizado, ele é o centro do cuidado. O cuidado é o foco, não é a doença. E a família também se tornou um mecanismo de cuidado. Se eu tenho uma pessoa que tem uma doença que ameaça a vida, se ela está no processo de terminalidade, existe um sofrimento dela, mas a família está sofrendo muito. E o que a gente nota nesses pacientes é que, muitas vezes, o sofrimento do paciente está muito maior porque ele vê a família dele sofrer. Porque ele quer respostas e as pessoas não falam. Porque fica o paciente com medo de falar com a família, fica a família com medo de falar com o paciente, causar mais mal-estar, mais dor. A equipe de saúde no meio que não fala nada, porque aí falta uma questão de comunicação, que é o alicerce também para isso tudo, e aí a gente cria uma conspiração do silêncio, que é mais um problema que cabe a nós mudar. Nós passamos a maior parte do tempo com o paciente. As origens históricas e os princípios filosóficos colocam a enfermagem e os cuidados paliativos como parceiros naturais na prática do cuidado da pessoa. A enfermagem tem por base o conhecimento especializado e integra uma equipe de cuidadores em busca de proporcionar um processo de morte e morrer com dignidade. Gente, isso é maravilhoso. E isso é nosso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou enfermeira. Eu trabalho hoje com gestão de saúde, mas o que me dá isso é ser enfermeira. Eu acho engraçado que tem colega que vai dar aula, ou às vezes vai dar uma palestra e fala assim, eu sou enfermeira de formação, mas atuo como tal. Uai, gente, sou enfermeira de formação. Meu filho, você é enfermeiro. Eu sou enfermeiro. E foi isso, e isso é que dá para a gente a condição de cuidar. E a gente tem que sair dessa casquinha de ser meros repetidores de técnica e nos possibilitar cuidar do outro, direcionados pela busca de alcançar a intersubjetividade do ser humano. Isso, essa carapuça, essa carapaça, a gente veste ela e fica no nosso canto. Não, nós não somos meros repetidores de técnicas, não. Nós somos muito mais do que isso. Só que a gente tem que se capacitar para isso. O enfermeiro tem que assumir o lugar dele de verdade e ter orgulho disso. O cuidado paliativo nos dá essa oportunidade maravilhosamente. Assim como qualquer área dentro da enfermagem, eu acho que a gente tem que assumir essa posição nossa. Todavia, eu vou levantar a bandeira do cuidado paliativo, que é o que tem de mais perto dentro da enfermagem. A enfermagem tem por finalidade proteger, melhorar e preservar a dignidade humana em suas dimensões. O cuidar envolve valores, vontade e um compromisso, como conhecimento com o desenvolvimento de ações de desvelo
e suas consequências. Como profissional presente na maior parte do tempo com o paciente, o enfermeiro deve levar em consideração na sua avaliação do paciente em cuidados paliativos a intensidade do sintoma, o tipo, permitir com que ele fale, a duração, quanto tempo dura, o que piora, o que alivia. O cuidado nosso, ele é holístico. Eu não olho um pedaço. A Dona Maria não é o Alzheimer que ela tem. A Dona Maria, ela é casada com o seu Joaquim, que teve 5 filhos, e um filho suicidou, o outro morreu num acidente de carro, ela é o arrimo de família da aposentadoria dela, que veio o dinheiro. Olha toda essa história. É desse cuidado que eu estou falando. É nesse cuidado que a gente tem que ser mestre. E isso é nosso. Mais uma vez eu trago a Cicely Saunders, essa frase dela é de 1960. Se ela não for tão atual, alguém me corrige. Existe um contingente crescente de pessoas morrendo com sofrimento não aliviado. Enquanto o foco for a doença, o sofrimento não vai ser aliviado. Enquanto as pessoas não entenderem que existe limite para a cura, mas não existe para o cuidado, as pessoas vão morrer mal. E aonde é o alicerce disso tudo, principalmente no cuidado paliativo, na enfermagem, que somos uma equipe muito grande, é uma atenção à comunicação. E ter a comunicação com o cuidado. Às vezes só ouvir, e não é só, né? Às vezes o ouvir é suficiente para cuidar. Já passei por situações onde familiar a gente estava no hospital, paciente no leito, e o familiar indignado por conta de medicação para dor atrasada e ameaçando, aquelas coisas que a gente costuma ver. Eu só encostei, falei, em que eu posso te ajudar? E deixei ele falar. Falar, reclamar. Eu fiquei calada e ouvindo. Isso chama escuta ativa. É me colocar à disposição do outro. Não é eu estar mantendo uma conversa e olhando no celular. Ah, tá. Não é isso. Isso não é escutativo. Não é estou aqui conversando com o familiar, passo me espera para almoçar, viu? Aqui, daqui a pouco já estou indo. Não. É estar disponível para o outro enquanto ele está me oferecendo. Quando ele acabou de falar tudo que ele tinha para falar, ele virou para mim e falou assim, muito obrigada, você está me ajudando demais. Eu não abri a boca, falei nada. Eu simplesmente me coloquei à disposição. E a gente, na enfermagem, a gente às vezes, eu acho que não sei se é porque a equipe é muito grande, mas o pessoal conversa demais às vezes. E a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Porque a comunicação ela é muito benéfica, mas ela pode fazer um estrago muito grande. Principalmente no que envolve paciente e família. E a gente tem que tomar cuidado com os nossos colegas. Isso é uma medida ética. O colega meu é prioridade, para não expor ele a situação nenhuma, assim como ter atenção à família e ao paciente. Então, dentro dessa questão da comunicação, dentro do que o paciente traz para nós, o que a família traz para nós, o que a gente faz? Com medo, o medo da família, o medo do paciente, ele tem um diagnóstico de uma doença que é incompatível com a vida. O que ele faz com os conflitos familiares? Porque né, quando a gente fica doente, a gente não deixa de ter problema, não. Os boletos chegam do mesmo jeito,
O filho problemático continua sendo o mesmo filho problemático. O marido que tem a amante e que leva até na visita junto. O isolamento. O paciente fica lá no nosso hospital, às vezes, e não recebe ninguém. Os problemas espirituais. A falta de esperança. Eu já tenho uma doença que é incompatível com a vida. Eu começo a questionar, o paciente começa a questionar Deus. Os conflitos econômicos, né, que começam a aparecer, gente. E aí vem das mais diversas formas. Porque pode ser que esteja ali doente aquela pessoa que é o provedor de uma família inteira e que não está ganhando nem um centavo mais e que está preocupado com lá dentro da casa que tem a esposa e mais um monte de filho e a esposa não pode trabalhar porque o mais novinho é muito bebê, o contexto todo. E tem um contexto também de estar ali diante da gente uma pessoa que sustenta uma riqueza de uma pensão que na hora que ele morrer acaba. Ninguém trabalha na família, todo mundo é sustentado por ele. Então a família não quer que morra de jeito nenhum. Põe no CTI, entuba, faz hemodiálise, faz o que for, mas não deixa morrer. Por conta da questão financeira. E o que a gente faz, gente, para ajudar nossos pacientes? Fora a dor física, né? Que aí já está implementada dentro disso tudo. O que a gente faz para ajudar? A gente se envolve nas conversas de maneira a ser um comentarista, para não falar fofoqueiro mesmo, e causar situações ainda mais difíceis. A gente toma partido ou a gente assume o nosso papel de verdade? E olha, quem vai saber de tudo isso que eu falei aqui, seremos nós, é a enfermagem. A enfermagem sabe de tudo, gente, da vida dos pacientes todos. A gente sabe o que deve e o que não deve. E aí a gente também tem que ter cuidado. Porque a gente não tem que opinar em nada disso. E não pode julgar, não cabe julgamento. O que cabe a nós é mudar essa perspectiva. A gente nasce aí com o intuito de viver e já traça o nosso futuro. Eu quero daqui tantos anos estar fazendo isso, ter feito tal viagem, ter meus filhos e tal. Só que aí vem o percurso da doença, né? E a doença pode chegar para qualquer um em qualquer momento. E aí o futuro é incerto. E aí cabe a nós ajudar dentro dessa questão da mudança para que ela seja desejada. E a gente tem que dar vida enquanto tem vida. A gente não tem que preparar para a morte. A gente tem que ajudar a viver da melhor forma possível. A abordagem nossa tem que ser voltada para a intervenção no sofrimento. É aliviar sintoma. E a gente não é sintomatologista. A gente é paliativista quando a gente estuda dentro da área dos cuidados paliativos. É o cuidado total. Eu não cuido de um pedaço. Eu cuido do seu José. Eu não cuido do câncer do câncer do leito 16. Eu cuido do seu José, que é marido, que é filho, que é tio, que é sobrinho, que é pai. Esse é o nosso papel. Oferecer o que as pessoas precisam não é pouco, é o que precisam. Não é só, é a realidade. E não cabe a nós julgar o que é muito e pouco. A gente volta na velha máxima. Não cabe a mim, eu não sei o que o outro está sentindo. Para ele, o muito é pouco. Importa operar uma mudança de foco da cura para o acolhimento e acolher até o fim, até o desenlace.
na convicção de que tanto para o profissional quanto para o paciente há momentos de plenitude em muitas despedidas. Legal essa frase, né? Tô vendo que meu tempo está voando. E faz parte, dentro da nossa profissão, a comunicação de más notícias. E más notícias, gente, faz parte da nossa vida o tempo inteiro. E da enfermagem, gente, vai fazer mais ainda. Má notícia não é só falar que você tem uma doença que ameaça a vida, não. É virar para o paciente que está com uma doença que ameaça a vida e ele saber que a filha divorciou. É ele saber que ele não consegue mais engolir. É ele saber que ele não vai voltar mais para casa. É ele saber que não vai andar mais. E por que é tão importante eu aprender a me comunicar sobre as más notícias? Porque o paciente quer saber. Porque é um direito dele. E mentir não faz parte do nosso código de ética, e nós não temos esse direito. E nem de omitir. E ninguém tem uma doencinha. Ah, uma doencinha, uma sujeirinha no pulmão. Não. Existem formas de se fazer isso. Mas por que eu tenho que ser habilidoso em dar más notícias? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. É o nosso arroz com feijão. E comunicação também deveria ser uma disciplina obrigatória. E dentro dos cuidados paliativos, a gente trabalha isso muito. Mas, na verdade, é arroz com feijão. A gente dá má notícia o tempo inteiro e recebe também. Porque reduz o burnout. Falando enquanto profissional, falando enquanto enfermeiro, saber comunicar más notícias me tira uma angústia gigantesca. Porque você saber que seu paciente tem alguma coisa que precisa ser informada para ele, e você não saber como fazer isso, ou você mentir, ou você omitir, te adoece, enquanto profissional. E isso está acontecendo cada vez mais com os nossos profissionais, esse burnout. E cada vez mais os profissionais estão sendo afastados, porque a gente cuida do outro, tecnicamente. E a gente não cuida da gente. Nem tecnicamente. A gente não tem cuidado nem do corpo, nem da cabeça, nem da alma. Porque não dá tempo. Aí a gente entra numa outra seara da enfermagem também. E por que é tão importante também saber comunicar más notícias? Para também fazer o planejamento do cuidado. É importante eu saber do meu paciente, da família dele, até que ponto ele gosta de saber das coisas. Você já fez essa pergunta para o seu paciente? Junto com a família. Eu já fiz várias vezes dentro do cuidado paliativo. O senhor é aquela pessoa que gosta de saber de tudo? Gosto. É para me contar tudo. Registro, prontuário. Ah, não, pode falar com ela. Se apertar muito, você fala com ela. As coisas vão sendo dadas. Ninguém mente e ninguém omite. E a gente evita a conspiração do silêncio. E a gente cuida. Isso é cuidar. Saber se comunicar e comunicar más notícias é cuidado. Só que o maior problema na comunicação é que nós não ouvimos para compreender. Nós ouvimos para responder. É aquela velha história. Pessoa, você mal acabou de falar, já está te dando uma resposta. Pum! Calma. Compreende para depois responder. Isso vale como enfermeira e vale para a vida. Eu confesso que eu sou muito falante. Eu sou muito agitada. Eu já sofri bastante com isso. Eu sofri bastante com essa ansiedade, a necessidade de responder na hora. Não. Mas a vida ensina. A enfermagem ensina.
Tem um livro que eu acho super bacana e até indico, que é Comunicação Não Violenta. Eu não sei se vocês já conhecem, não ganho nada com isso, não sou coautora, tá, gente? Não tenho nada com isso, é só um livro muito bom sobre comunicação a nível pessoal e ajuda muito a gente na enfermagem. Porque é justamente isso, como nos comunicar, ajuda muito na vida profissional de uma maneira geral. E isso é importante. E aí, respeitando aí nossa, em cima da hora, graças a Deus, porque eu sofro, eu sofro bastante com essa questão de horário. Eu trago a linda Cicely Saunders. Eu me importo pelo fato de você ser você. Me importo até o último momento de sua vida. E faremos tudo que está ao nosso alcance. Não somente para ajudar você a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. E é isso que é o cuidar. Isso, gente, é enfermagem. Isso é cuidado paliativo. Cuidado paliativo é dar vida a cada minuto, não é esperar pela morte. Muito obrigada. Eu me coloco, assim, à inteira disposição. Eu estou extremamente feliz com esse convite, Miriam. Você não pode imaginar o quanto. Já agradeci imensamente ao Alexandre, que é um colega carinhoso e querido. Eu agradeço a doutora Sarananda também, tem alguns slides dela dentro da minha apresentação. Mas, Miriam, te agradeço de maneira muito especial pela oportunidade de falar com gente da gente, com a enfermagem. E poder abrir esse leque para dentro da graduação, enquanto eles ainda podem e estão semeando para poder escolher. E o cuidado paliativo tem que ser levado para esse lugar, e a gente tem que amar muito essa enfermagem nossa, porque a gente é foda mesmo. Viu? Muito obrigada. Eu estou deixando meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigada, Clarissa. Nossa, linda a sua conversa, né? Eu também não gosto, às vezes, de usar esse termo. Eu falo que é uma conversa, né? Um esclarecimento que eu acho que mostra a oportunidade, né, para o enfermeiro atuar nesse mercado. E sempre, né? Eu repito também muito isso, que a enfermagem é o cuidado. Então, a gente precisa, mais do que nunca, saber se realmente, né, é isso que eu quero, né, para a minha vida profissional, se realmente eu vou estar apto a oferecer a esse cuidado, né? E primeiro, sem esquecer da gente se cuidar para poder cuidar do outro, né, com dignidade, com respeito. Muito obrigada pela sua conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo, Pedro, Luan, obrigada a Jéssica, que vai falar com a gente aí também agora. Isso, daqui a pouco Jéssica entra. Isabela, até para... Né, não sei se você e Jéssica vão ficar... A Jéssica vai ficar até o final, né? Mas depois eu encaminho para vocês, tá? O certificado. Luan. Obrigada, estou à disposição, conta comigo sempre. Eu vou ter que sair só porque eu fiquei direto, trabalhar a clínica está fechando. Mas eu vou pegar ainda o início da apresentação. Na hora que eles me expulsarem mesmo, eu vou. Oh, muito obrigada, né? Eu sei que às vezes a gente emenda, né? Um trabalho outro aí, né? Muito Mas obrigada. É um prazer. Sim, Luan. Obrigada, Clarissa, foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Obrigada, querida. Convido a enfermeira. Luan, fechou seu Está no mute, Luan. Isso. Desculpa. Sem Convido a enfermeira especialista em centro cirúrgico, CME e recuperação pós-anestésica, MBA em auditoria em saúde e gestão da qualidade, enfermeira de contas hospitalares Prêmio Saúde, enfermeira do centro cirúrgico na Santa Casa de Belo Horizonte, Jéssica Cristina Abud de Magalhães, para proferir a palestra Atuação do Enfermeiro na Auditoria de Contas Hospitalares.
Boa noite. Seja muito bem-vinda, minha querida. Jéssica, essa foi minha aluna, né, no campo de estágio. Fico assim imensamente feliz, né, e de você ter aceito esse convite, né? Então assim, eu fico muito feliz, muito grata mesmo quando eu vejo, né, nossos alunos aí, nossos ex-alunos e agora colegas de profissão, brilhando e compartilhando um conhecimento aqui com a gente. Tá? Muito obrigada por ter aceito o convite, fico muito feliz. Eu que agradeço. Eu falo que o Isabela tem um lugar muito especial no meu coração. Foi um tempo maravilhoso que eu aprendi demais da conta. Aí é muito bom, viu? Vocês que estão estudando aí, vale muito a pena. Eu só estou tentando ver como é que faço para colocar a minha apresentação, porque eu estava apanhando quando eu via. Então, Jéssica, deixa eu te ajudar. Tem um botãozinho no meio que chama Share Screen. Nele, ele vai abrir umas opções. Aí a primeira opção é a tela do seu computador. Aí é só você clicar nele que ele já vai projetar direitinho. Achei. Uai, eu apertei, não foi não. Acho que eu tô apanhando com isso aqui. Ah, tá, agora Não foi. esquenta não, é assim mesmo. Deu certo? Sim, deu. Ai, Deu. ótimo. Aí só pressiona F5 que ele coloca no modo de apresentação. Isso. Ótimo. Obrigado. Obrigada a você. Deu certinho aqui, Jéssica. Tá aparecendo, o som tá bom. Ai, Fique à ótimo. vontade. Bom, então, boa noite a todos, né? Como eu sou enfermeira e eu estudei no Isabela. E o engraçado é que eu falo que a enfermagem é uma área tão bacana, porque ele tem um leque maravilhoso para a gente poder atuar, né? E áreas que a gente nem imagina, a enfermagem está lá. A enfermagem, ela bota o dedo em qualquer lugar porque a gente precisa, a gente é essencial no serviço de saúde, né? E às vezes a gente visa tanto a assistência, o que é maravilhoso, eu sou enfermeira de bloco, então eu sou apaixonada, mas a gente também tem uma área administrativa extremamente importante para o hospital. E a gente às vezes não vê como que o enfermeiro é tão essencial para o hospital poder funcionar, para a clínica, né, para a instituição de saúde poder funcionar redondinha, poder funcionar igual mesmo uma engrenagem. Tudo funcionando de forma a trazer benefício para a instituição, para o paciente, para os profissionais. E uma das áreas que ajuda muito nisso é a auditoria, né? Então, eu sou enfermeira auditora de contas hospitalares e aí eu vou contar um pouquinho do que é a auditoria, né? Bom, a auditoria ela vem do latim, que auditare, que é ouvir, é você ser um ouvidor. Por quê? Porque você precisa estar atento a toda a situação. Igual, né, a Clarissa estava falando, nos cuidados paliativos a gente precisa de ter uma escuta ótima, porque é isso que o paciente precisa. Na área administrativa também. A gente precisa ouvir as fragilidades da instituição para a gente poder saber como que a gente vai agir para melhor aproveitar os recursos e trazer um melhor atendimento ao nosso paciente, que é um objetivo final disso. O seu trabalho ele é baseado nos exames analíticos, né, de adequação de eficiência, eficácia da instituição. Então, a gente vai sempre trabalhar com a forma, com dados daquela instituição, como que os processos daquela instituição, como que funciona, tá? Bom, a história. Como tudo, né, a história, ela começa lá no século XIX, na Europa, no século XVII, na Europa, na Inglaterra. Na saúde, a gente não tem nada de início na saúde, a gente sempre começa na área de comércio, na área das revoluções industriais, né? Então, quando o comércio ele começa a se expandir no mundo, começa a fazer as pessoas sentem a necessidade, né? Os comerciantes da época sentem a necessidade de ter um controle desse fluxo, né? Porque antes é uma coisa você fazer um comércio local, você fazer ali né, na sua comunidadezinha. Outra coisa é você expandir, você ir para outros ambientes, outros continentes. Então, você tem que ter
um controle dessas atividades, um controle de custo, um controle do que está indo, do que está voltando, de quanto tempo você gasta para tudo, até para você poder saber se vale ou não a pena você fazer tal atividade. Então, começa a se criar o grupo de auditores do Tesouro Real para essa prestação de conta. Por quê? Porque a primeira coisa que se visa é a questão financeira. Porque vale a pena financeiramente eu me investir nisso, eu vou ter um retorno, eu vou ter um lucro, ou eu vou ter só um gasto financeiro? E como que eu vou controlar se esse dinheiro ele está entrando corretamente, ele não está entrando, se essa mercadoria, porque mercadoria ela é dinheiro, né? E eu falo que é triste a gente pensar isso, mas a saúde ela é dinheiro também. Então, a saúde ela está visando também nessa área. Então, devido a essa necessidade de qualidade e gestão dos custos nos serviços, a gente cresce cada vez mais no nosso ambiente, né? Então, ele saiu só do comércio e foi para as indústrias, foi para a questão automobilística, foi para os royalties, foram para várias indústrias, né? Para várias empresas multinacionais, elas têm que ter uma gestão de qualidade muito certa. E na saúde não poderia ser diferente, né? A gente precisa gerenciar a saúde corretamente, a gente precisa gerenciar os nossos fluxos corretamente para a gente poder não causar, porque o nosso principal é não causar dano ao nosso paciente. Então, se a gente não tem os nossos processos corretos, a gente pode, infelizmente, causar um dano a esse paciente, né? O tema da época que nós estamos mais falando é o quê? A segurança do nosso paciente. E o principal fato de segurança do nosso paciente é quando a gente tem uma gestão de qualidade. E a gestão de qualidade, ela vai puxar uma gestão de custo. Bom, então é exatamente isso, né? Nós vamos analisar toda uma estrutura. A gente vai analisar os dados dessa empresa, a gente vai analisar os objetivos, a localização, o que essa empresa visa, o que ela oferece, o que ela tem a receber, quais são os parceiros dela, né? Então a gente vai analisar tudo para poder fazer um fluxo corretamente, um processo muito redondo para a gente evitar o mínimo de erros, tanto para o paciente quanto financeiramente, porque a empresa ela precisa se sustentar, né? Bom, então, aí a auditoria ela vem para a área da saúde. Em 90, o Brasil ele sente a necessidade de se criar uma lei orgânica da saúde, né, fazendo o Sistema Nacional de Auditoria. Então, quando você vê, né, e eu falo que, né, igual a Clarissa falou, essa questão de privatização do SUS dói meu coração. Por quê? Porque eu sou da saúde suplementar na auditoria e eu sou do SUS na assistência. E a saúde suplementar, ela vai, seu molde, é praticamente todo no SUS. É lógico que ela reformula de uma forma um pouco mais eficaz em certos aspectos, mas ela se baseia no SUS. Então, o SUS ele precisou controlar. Por quê? Porque a verba do SUS é pouca. O SUS ele tem um determinado valor que é o repasse do governo e ele tem que atender a todos os pacientes, né? A toda uma população, porque ele é para todos. Então, eu preciso ter um gerenciamento muito correto disso. Então, eu senti essa necessidade, o governo sentiu a necessidade de criar esse Sistema Nacional de Auditoria. Junto também com a criação da ANS, né, mais para frente, que a ANS ajuda muito a regular essa questão, principalmente na saúde suplementar, que puxa também para o SUS, né? Bom, então em 93, a ANS, o Sistema Nacional de Auditoria, ele ele destrincha as competências do auditor. Bom, o auditor ele vai acompanhar, ele vai fiscalizar, ele vai controlar, ele vai fazer uma avaliação técnico-científica, uma avaliação contábil, financeira e de patrimônio daquela instituição. Tudo isso por quê? Exatamente esses aspectos que eu falei, né? Para a gente poder ter os processos mais redondos e ter aquele lugar de uma forma saudável, e não causar dano ao nosso paciente. Bom, aí
nós temos vários tipos de auditorias que no final é tudo, é uma auditoria só. Nós temos as auditorias de certificações, né, que nós temos no Brasil a reconhecidíssima ONA, que ela é parâmetro internacional, ela é muito boa, os seus critérios são maravilhosos, então ela vai olhar a questão de infraestrutura de um hospital, dos processos internos de hospital. E nós temos as auditorias de contas hospitalares, que são a prestação de conta daquela instituição, seja para o SUS ou seja para uma operadora de saúde, né? Porque as instituições, seja uma clínica, seja um hospital, seja um consultório, ele não está fazendo, né? Ele está fazendo para o paciente, seja de forma, né? Um paciente vinculado ao SUS ou um paciente vinculado a uma operadora, e ele vai ter um custo, né, para essa instituição. E ele vai repassar esse custo para o seu determinado, né, ou SUS ou operadora. E essa auditoria, ela é feita de forma a melhorar os processos internos dessa instituição, de forma a reduzir desperdícios, porque, infelizmente, na área da saúde, a gente tem muito aquela questão de que a gente tem que tratar o paciente do jeito que for. Mas não é, a gente pode tratar o paciente da melhor forma que seja, porque ele merece o melhor tipo de tratamento, mas sem usar os excessos. Por quê? Porque a gente tem que conter gasto. Porque se a gente gasta exorbitantemente, esse hospital, essa clínica, ela não vai aguentar se manter. E ela vai acabar fechando e vai deixar de prestar um atendimento a um paciente, que às vezes, se você pensar no interior, era uma única clínica que tinha para esse atendimento, né? E ela fecha, como que os pacientes vão ser atendidos? Não vai ter mais esse atendimento, então, consequentemente, os pacientes eles vão ficar prejudicados. Então, você tem que controlar esse custo para ser uma empresa saudável. E, consequentemente, aumentar a receita, porque você tem os custos os custos fixos, que são a água que vem todo mês, a luz que vem todo mês, né? Você tem os seus empregados, os colaboradores da empresa. Então, você tem que manter isso tudo, né? E manter tudo de acordo com os padrões também da vigilância, que você tem que manter né? Tudo que a vigilância pede para você fazer, você tem que fazer para ser um local para você poder atender os pacientes. Bom, então, uma coisa que eu adoro frisar e eu sempre falo, a auditoria, ela não é punitiva, porque as pessoas, elas têm essa visão de que a auditoria, ela é para punir. Então, lá vem o auditor, vai sentar a caneta na gente. Não é essa a nossa visão. A nossa visão é exatamente como eu coloquei na imagem aí. É uma engrenagem, que quando uma funciona, a outra funciona, tudo vai funcionando, o nosso sistema roda corretamente. Se a gente vê uma engrenagem que está amarrando, o sistema ele vai travar de alguma forma. Então, a auditoria vem para mostrar que está com um problema em X localidade da instituição, seja ela qual for, e você poder consertar para poder fluir normalmente as coisas. Então, ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter educativo, né? Eu falo que a gente precisa tirar essa questão, essa viseira nossa, sabe? De que o auditor, ele está lá para punir a instituição, para mostrar, apontar erro. Não, ele está lá para mostrar e falar assim, olha, vamos melhorar em tal aspecto? Vamos melhorar em tal questão, né? E isso é muito importante, porque o enfermeiro ele tem uma atuação essencial na auditoria, seja a auditoria de contas hospitalares ou a auditoria de acreditação. Mas o meu foco é a auditoria de contas hospitalares, né? Então, vamos falar um pouquinho. A auditoria de contas hospitalares, você precisa de um médico auditor, e aí você tem a resolução do CFM, que é a 1614 de 2001, que vai falar as atribuições desse médico auditor. Em resumo, ele vai controlar e avaliar os recursos dos procedimentos realizados que exige para ele ser técnico médico. Ou seja, nós temos algumas tabelas de codificação. Então, essa tabela, por exemplo, nós temos uma que chama AMMP e uma CBHPM. Essas tabelas são as mais utilizadas aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? Em outros estados, nós temos algumas outras tabelas divergentes. Elas não são padronizadas para o Brasil. Então, a CBHPM, ela vai dispor de, por exemplo, um exame de raio-x
O que ele contempla? Por exemplo, você vai fazer um raio-x do ombro. Você pode fazer só de frente, você pode fazer de lado, você pode fazer de costas para pegar uma geral. Então, o médico ele vai avaliar se esse raio-x ele está dentro dos quesitos ou se você precisa de um exame complementar. Isso é uma avaliação médica. Então, ele precisa avaliar, por exemplo, uma questão cirúrgica. Tal procedimento cirúrgico condiz com essa descrição. O médico precisou biopsiar um nódulo, por exemplo. Esse nódulo, essa cirurgia foi realizada, está corretamente com esse procedimento que ele precisava para esse diagnóstico cirúrgico ou não? Então, o médico ele vai fazer essa avaliação. E nós temos a auditoria de enfermagem, que ela é a mais ampla, tá? A maior parte da auditoria de contas hospitalares é feita pelo enfermeiro auditor, o que é muito bom, é uma coisa muito boa para nós. Por quê? Porque nós somos valorizados nesse aspecto. Nós temos que agarrar mesmo isso com unhas e dentes. Por quê? Porque senão a gente vai acabar perdendo. Então, a gente tem que entender muito. E o enfermeiro, como ele está dentro de todo o processo do hospital, a gente tem como saber todo o fluxo. Às vezes, o médico ele só sabe uma parte, o fisioterapeuta só sabe outra parte, o nutricionista outra, mas o enfermeiro ele está ali, sabe de tudo, todo o fluxo, todas as partes. Então, em 2011, cria-se a resolução 266 do COFEM, que vai falar sobre as atividades e competências do enfermeiro auditor. Depois ela vai ser modificada um pouco, mas em 2011 ela é criada. E isso é um marco maravilhoso para o enfermeiro. Por quê? Porque ela exige, porque a principal, assim, uma coisa que eu acho linda que valoriza a nossa profissão é que, com essa resolução, ela fala que é obrigatório ter um enfermeiro auditor. Por quê? Porque a empresa não é boba. Se eu não sou obrigada a pôr um enfermeiro, para que eu vou colocar? Eu não vou colocar. E ela vai querer colocar outro profissional. Mas não, o COFEM, ele fala que é obrigado a ter um enfermeiro. Por quê? Porque o enfermeiro, ele tem essa visão geral do processo do hospital. Então, a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Bom, e aí nós temos algumas resoluções, né? Nós temos o Código de Ética da Enfermagem, que vai falar sobre as atuações do enfermeiro. E nós temos essa resolução do COFEM 358 de 2009, que vai falar sobre a sistematização e processo de enfermagem. E junto com ela, associado à atividade do enfermeiro auditor, porque ela precede, né? Toda a sistematização e processo de enfermagem, ela deu a base para se criar as atividades do enfermeiro auditor, que vai se falar na 266 de 2011. E o médico, ele tem o conselho de ética, né, o código de ética dele, que é o 1931 de 2009, e as atividades do auditor médico, porque você não pode auditar desde que você bata de conflito com o seu conselho de ética, né? Então, o seu código de ética, ele precisa pautar as suas atividades, seja no ambiente de auditoria ou no ambiente assistencial. Bom, nós temos alguns tipos de auditoria, que é a interna. A interna, ela é realizada por profissionais próprios da instituição, tá? Então, ou a empresa, eu contrato alguém, ajustando, por exemplo, no caso, eu vou passar por uma auditoria externa de certificação. Só que eu tenho um setor de qualidade, eu tenho um setor de auditoria, mas eu preciso de uma ajuda. Então, eu vou contratar alguém para dentro do meu hospital, que vai ficar no meu hospital e vai me ajudar nesse meu processo inteiro. E ele vai ser um meu auditor interno também, aliado ao meu profissional que já é da instituição. Ou então, no caso da auditoria de contas hospitalares, você tem o auditor que fica no setor de auditoria de contas hospitalares, que ele sabe o processo do hospital, ele lida com esse processo, ele que vai debater esse processo com os outros setores, né? Porque quando você detecta alguma falha, não é só você falar, beleza, tem uma falha. Não, você precisa trabalhar essa falha para ela parar de acontecer, para ela deixar de existir. Então, você precisa desse profissional interno do hospital, porque ele vai conhecer todos os processos. Então, você vai ajustar tudo isso para evitar tanto risco para o nosso paciente como uma perda financeira. E você tem a auditoria externa, que é realizada por uma equipe
fora o hospital. Então, no caso das certificações, o auditor externo vai ser o auditor da ONA, né? O auditor da Anvisa que vai fazer. Você que está tentando um alvará, o pessoal vai lá fazer a auditoria. Então, é fora que vai olhar os seus processos, vai te indagar, vai procurar saber, entender. E naquela auditoria, ele tem que entender como que funciona e tem que estar de acordo com as diretrizes estabelecidas, né? E ele não tem vínculo com aquela instituição. Ele não tem, como não pode ter vínculo com aquela instituição, tá? Porque se ele tiver vínculo, é conflito de interesse. Então, você não pode ser vinculado quando você vai auditar. Se, por exemplo, você trabalha nessa instituição e você é auditor, você não pode auditar essa instituição, tá? Por lei, você não pode. E a auditoria externa, no caso de contas hospitalares, é o que hoje eu atuo. Quando a operadora de saúde, ele tem os auditores dele, e eles são contratados, né? Eles vão para essas instituições que são vinculadas a essa operadora. Então, se eu tenho um contrato com o Hospital X, o hospital ele tem faz atendimento aos meus beneficiários, e eu vou, ao final do mês, auditar essas contas desses beneficiários desse mês. Então, vou fazer a vistoria para ver se essa cobrança está justa, se essa cobrança realmente está cobrando aquilo que foi utilizado, ou se está sendo uma cobrança inadequada. Bom, então, da auditoria interna, nós temos 2 tipos. A auditoria in loco, que é realizada após a alta do paciente e na instituição com acesso ao prontuário. Por que que tem isso? Porque a gente tem auditoria posterior à alta, mas que não é in loco. Se ela não é in loco, bom, a primeira coisa é que todo documento do paciente ela não pode sair da instituição. Né? A instituição ela é responsável por aqueles dados do paciente e você não pode divulgar. Então, se eu não vou ao estabelecimento, aquele prontuário não pode ir a mim. Então, eu não sei se o que eles estão me cobrando está condizendo com o que está relatado no prontuário. Então, eu tenho que acreditar que tudo que eles estão me cobrando realmente foi utilizado. Então, é uma auditoria um pouco mais difícil de ser realizada. Então, a gente realiza essa auditoria baseado mais em autorizações, né, no rol da ANS, se são cobertos ou não são, se a carteira do beneficiário permite, se o beneficiário está ou não em carência. Se tem um excesso muito grande, a gente pede uma justificativa para a instituição do porquê do uso desse material, né, ou dessa medicação. Agora, auditoria in loco, não. Eu tenho o acesso ao prontuário, então eu estou vendo o relato do médico, o relato da enfermagem, o relato da equipe multidisciplinar toda. Então, eu sei se realmente aquele paciente foi aspirado pela fisioterapia ou não, se aquele paciente ele teve acesso à equipe nutricional ou não, se a psicóloga fez ou não uma avaliação daquele paciente. Então, eu consigo ver tudo daquele, né? Fora as outras questões que também são as que a gente chama mais administrativas, porque essas são as técnicas. Por quê? Eu estou vendo tecnicamente o que foi realizado no meu paciente. Se ele fez ou não a medicação, se teve ou não a troca do curativo. Agora, a administrativa é quando eu analiso se tem ou não a autorização. Isso é uma questão que o administrativo solicita. O médico pede uma autorização e o administrativo tem que mandar para o convênio. Isso é simplesmente administrativo, não depende de um conhecimento da enfermagem em si, né? Tanto que quem faz esse tipo de trabalho são pessoas administrativas que não precisam de curso superior na enfermagem, né? Nem em medicina. Então, eu olho esses itens também. E nós temos um outro tipo de auditoria, que é a auditoria concorrente. Essa auditoria é uma auditoria realizada durante a hospitalização deste paciente. O que essa auditoria ela visa? Ela visa verificar se essa internação do paciente ela é necessária mesmo. Esse paciente realmente ele precisa ficar em casa, no hospital, ou ele pode ser ele pode ter uma deshospitalização. Por exemplo, né, igual a Clarice está falando, é um paciente paliativo. Vamos trabalhar com essa família, trazer esse paciente para casa? Fazer um trabalho multidisciplinar bom para um conforto desse paciente em casa, para tratar a morte desse paciente em domicílio?
Então, isso a auditoria concorrente ela vai pegar. Por quê? Porque ela vai avaliar todos esses itens. Ela vai conversar com a família, ver se a família tem a disponibilidade. Às vezes o médico quer dar alta para o paciente com o uso de oxigênio, o paciente acamado. A família mora, por exemplo, vamos pensar num SUS, né? Lá no interior, que a família mora no interior do interior, que o acesso é extremamente difícil, é estrada de terra, que é a casa de pau a pique, e aí você precisa de um uso de oxigênio. Como você consegue um uso de oxigênio numa situação dessa? Então, a gente tem que averiguar todas essas questões, porque a gente tem que trazer um conforto ao parente, ao familiar, porque a doença ela não é só do paciente, a doença ela é da família, ela afeta todos ao redor. Então, a auditoria concorrente, ela vai analisar tudo isso. Por exemplo, o paciente está internado, que já é um desconforto você ficar no hospital, para você, para sua família, e aí ele está lá só para tomar antibiótico. Uai, então vamos tentar levar esse paciente para casa, a gente providencia uma equipe de enfermagem para ir lá fazer esse antibiótico venoso nesse paciente de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, conforme o médico acha necessário. Ele vai ficar mais confortável na casa, vai ficar melhor, a família vai conseguir trabalhar, porque às vezes ele vai precisar de um acompanhante, a família vai ter que deixar de trabalhar. Então, a concorrente, ela tem que visualizar isso tudo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, tá? A Miriam sabe que eu desembolo a falar, né, Miriam? Bom, então, a auditoria de contas hospitalares, a auditoria realmente das contas, o que a gente avalia? Bom, a gente avalia os gastos, né? É a conta daquele paciente. Igual eu falei no início, a saúde, ela é um gasto, ela é uma mercadoria. Infelizmente, ela é uma mercadoria ainda muito cara, né? Se você parar para pensar, por exemplo, uma OPME, que é uma órtese e prótese materiais especiais, para se fazer uma utilização de cirurgia, você tem materiais que chegam a custar quase 100 mil reais. É muito caro, né? Então, você precisa ter um controle muito rigoroso disso. Exatamente para você saber se isso realmente é necessário. Às vezes você consegue fazer o mesmo tratamento, com o mesmo benefício, utilizando um recurso menos caro, mais acessível, tanto para o SUS quanto para a operadora de saúde. Então, eu vou avaliar essa conta. E quando eu vou avaliar, a gente vai auditar essa conta, a gente não pode auditar da nossa cabeça, não é achismo. Ninguém acha nada. Na saúde, a gente tem que trabalhar com o quê? Com o que a gente conhece, com as evidências que a gente tem. Então, a gente tem de evidência os contratos que são firmados entre as instituições e as operadoras e o SUS. Você tem as tabelas, por quê? A gente, igual eu citei, nós temos as tabelas AMMP e CBHPM, que elas ditam os honorários médicos, elas ditam os exames, o que aquele exame contempla, o que ele não contempla. Nós temos as tabelas, né, o rol da ANS, que fala o que as operadoras precisam ou não pagar, né, o que está dentro do rol, o que é obrigatório, não é nem só precisar, o que a operadora precisa, porque isso é um ganho para o beneficiário. Porque se você pensar, antes da ANS, quantos pacientes não foram lesados por operadoras, né, que estavam visando somente o ganho do dinheiro, que vendia o mundo, e quando o paciente precisava, ele não tinha nada. Então, ele estabelece uma regra. Você está vendendo um produto, você é obrigado a fornecer tal produto. Agora, tal exame, você tem uma DUT, então, para tal exame. Você tem, o que seria a DUT? Você tem uma diretriz de utilização. O que é isso? Então, por exemplo, vamos pegar agora o COVID, né? Você pode fazer o exame de SARS-CoV em todos os pacientes? Não, porque você tem uma DUT para isso, você tem um critério de utilização. Qual que é o critério? Pacientes com síndromes gripais. Então, se você não tem síndrome gripal, não é, eu quero fazer. Não, você quer fazer? Então paga particular. Se você não quer, né? Se você não tem o requisito para fazer o exame, não tem por que eu te pagar esse exame. Por quê? Tem uma quantidade menor de exames, a gente sofreu por um tempo, né? Com a quantidade de exames que veio para o Brasil, o tempo de espera que estava muito grande e também o custo financeiro, por ser uma coisa nova. Normalmente esses exames que têm essas diretrizes, eles são exames mais onerosos para
para a operadora ou para o SUS. Então, você tem que ter um critério para usar mesmo, né? Então, você tem essa tabela do rol da ANS. Né? Então, você tem as normativas que a ANS fala, você tem as normativas da Anvisa, os normativas do próprio Ministério da Saúde. Então, por exemplo, agora com o Covid, o Ministério soltou várias normativas, vários pareceres técnicos que alterou muito a nossa assistência. Então, muitas coisas assistenciais tiveram, todos os setores, né, na verdade, hospitalares, tiveram que se adequar perante a situação vivida. E isso, querendo ou não, modifica, tanto para o hospital, que tem que fazer todo um ajuste estrutural e de equipamento, como também a questão de materiais e medicamentos a mais que são gastos perante essa situação. E não só, né, no Covid, toda uma situação que o Ministério, tudo que o Ministério solta de parecer, a gente precisa acatar. E nós temos o COFEM e o CFM também, que eles ditam o que a gente faz ou não. Porque se for, igual eu falei, se for contra o que o COFEM ou o CFM falam, a gente não pode seguir, né? Então, a gente não pode, por exemplo, pagar uma cirurgia para o enfermeiro fazer. Por quê? Porque o enfermeiro, isso não é do enfermeiro, isso é privativo do médico. Né? Eu não posso pagar uma sondagem de alívio que o técnico fez. Por quê? Porque o COFEM fala que a sondagem de alívio é um ato do enfermeiro. Então, eu preciso estar seguindo essas normativas. Eu preciso das evidências do prontuário. Por quê? Porque a gente não trabalha, igual eu falei, a gente não trabalha com achismo. Então, eu não posso achar que você prestou um atendimento X para o meu paciente, para o meu beneficiário. Não, o meu cliente ele tem que ter tido esse atendimento. E como que eu tenho a certeza de que ele teve? Com o que eu estou vendo. Porque se eu não estou vendo, por exemplo, vocês né, não estão lá no meu dia a dia, no meu blog, onde eu estava de plantão. Vocês não sabem o que aconteceu no meu plantão. Eu sei. Se vocês pegarem uma conta do meu paciente de ontem, vocês têm que saber o que aconteceu com esse paciente da mesma forma que eu que estava presente. Isso é a auditoria em evidência. É você não estar presente e saber o que aconteceu com o seu paciente. E você também precisa trabalhar com as autorizações, né? Porque a gente precisa autorizar alguns tipos de processos, alguns tipos de diária, algumas, né? Igual eu falei, tudo depende de uma análise. Então, essa análise ela tem que ser autorizada, né? Ou seja, pelo SUS, ou seja, pela operadora de saúde. Bom, eu coloquei, ficou bom para vocês verem, ficou muito clara a imagem. Deu certinho? Sim, dá para ver, Jéssica. Ótimo. Aqui eu coloquei um exemplo de como que funciona uma auditoria. É lógico que existem várias formas, vários tipos de cobrança diferentes. Mas, como vocês podem ver, né, no canto inferior esquerdo, é um exemplo de como vem essa conta, tá? Só um exemplo de um hospital que eu não posso, né, falar o nome, mas é um exemplo dessa cobrança. Então, vocês veem que ele está cobrando a diária de apartamento. Então, eu tenho que ver se esse paciente, a carteirinha dele, ele paga por apartamento ou ele paga por enfermaria? Por quê? Porque são valores diferentes. Porque eu pago por apartamento, o paciente paga por uma acomodação individual. Então, ele paga um valor maior. Enfermaria, ele paga por um local de um alojamento conjunto, que a gente chama também, né? Então, vai ser um valor menor, tanto do paciente pagar, como a nossa remuneração para a instituição. Então, é tudo autorizado. Por quê? Porque se o paciente ele é enfermaria, eu não posso te pagar apartamento. Por quê? Porque ele paga enfermaria. Se você colocou ele em apartamento, você colocou por algum motivo seu, técnico seu. Então, eu não posso me responsabilizar por esse gasto da instituição, entendeu? Então, eu olho a autorização desse paciente. Por quê? Porque eu não tenho a carteirinha desse paciente, eu não tenho o contrato desse paciente. Quem vai ter o contrato desse paciente, a carteirinha, vai ser quem autoriza esse processo. Então, por isso, visualizar a autorização. Bom, fez a cobrança dos medicamentos na unidade de internação. Então, eu sei que ele estava na unidade, ele não estava no CTI, ele não fez bloco, ele não estava na hemodinâmica, não era pronto atendimento, era unidade. Se era qual andar, não me interessa que é a unidade. Aí ele está cobrando ABD, né, água bidestilada 10 ml, Ciprobacter, está cobrando
clindamicina, está cobrando Novalgina e cloreto de sódio. Bom, então, como que eu vou saber se isso foi ou não utilizado? Eu tenho, na parte superior direita, eu tenho a prescrição deste paciente, que o médico vai fazer e a gente precisa checar. E aí eu volto a falar. Como que a gente sabe se está feito ou se não está? De acordo com as normas do COFEN e do Corém. O Corém de Minas, ele exige, por exemplo, o COFEN exige que a checagem completa seja data, hora, assinatura ou rúbrica e que tenha o carimbo. O Corém de Minas, por exemplo, ele fala que não é obrigatório o uso do carimbo desde que você tenha o nome completo do profissional, a sua categoria e o seu registro profissional. Então, se você tem esses itens, você não precisa do carimbo em si, o físico. Sem contar que quando você tem uma assinatura digital, você também não vai ter esse carimbo, porque a assinatura digital ela já vem para substituir esse carimbo. Então, você tem que estar atento nas normas. Por quê? Porque como que eu exijo? Ah, não tem carimbo. Ué, mas não precisa, porque o Corém de Minas fala que na assinatura digital você não precisa. Então, eu preciso estar por dentro do que o Corém me fala. Então, é sempre atualização. Então, o que eu vejo? Eu vejo que ali, ao meio-dia, está circulado. Então, se está circulado, o COFEN, ele me fala que quando você não administra a medicação, você deve circular a medicação, não é? Então, eu sei que não foi feito, porque aí ela ainda escreveu, recusou. E eu sei que às 18 horas também está circulado. Então, por que aqui embaixo foi cobrado 2 unidades de Novalgina, que é a dipirona? Então, tá errada essa cobrança. Por quê? Porque não foi feito, porque está circulado. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pagar essa Novalgina, que é glosar essa medicação. A palavra glosar significa o não pagamento. Por quê? Porque não foi feito. Então, não é justo eu pagar uma medicação que não foi realizada. Eu vou pagar aquilo que foi feito. E, consequentemente, a gente vê que o diluente é a ABD. Então, eu vou glosar 2 ABDs, porque são 2 administrações. Que quando vocês olham no extrato, é o que está adequado. Tá vendo que está cortado com essa bolinha? E a ABD está cortado e tem 3 unidades. Por quê? Porque ele tirou essa quantidade que não foi feita. Essa codificação ao lado é uma codificação da ANS, tá? A ANS, ela dá uma codificação para a gente de itens inconformes, da cobrança inconforme. Então, a gente tem uma lista que engloba, né? São vários itens que engloba diárias, taxas, gasoterapia, materiais, medicamentos. E aí você tem material que está diferente com relatório técnico, material cobrança a mais, material que não tem nota fiscal, material que não tem autorização, e assim você vai para todos os itens que podem ser realizada uma cobrança. Existe algo que não existe uma codificação? Eu, particularmente, nunca peguei, tá? Porque é uma lista bem completa. Mas eu sei que se você detecta algo que você não acha, você vai achar lógico, você vai procurar aquele que mais se encaixa, e você pode mandar uma sugestão para a ANS, e a ANS ela vai avaliar. E ela vai ver se realmente é pertinente ou não para colocar nessa listagem, tá? Da mesma forma que, né, existem várias aberturas ao público para a discussão de várias, né, medicações ou implementação de algum processo, a mesma coisa a gente tem essa liberdade. Por quê? Porque a gente é profissional, a gente está no dia a dia. Então, às vezes, a gente vai se deparar com alguma situação que eles não pensaram ali na hora da realização. Tá? Então, a gente faz a codificação. Embaixo, vocês estão vendo que está escrito materiais? Bom, se eu não usei, não foi feito, né? Aí embaixo, materiais. Aí tem a agulha descartável, 40x12, que é a agulha que a gente faz aspiração, o equipo gravitacional, que é o equipo para a gente infundir medicações, tira, que é a tira para glicemia, lanceta da glicemia e a seringa de 10 ml. Bom, consequentemente, se eu não fiz 2 dipironas, eu não tenho por que usar 2 seringas e 2 agulhas. Então, também não vou pagar o material utilizado. Então, eu analiso tudo isso, porque o restante vocês verificam que está tudo checado? Está corretamente, né? A clindamicina está checada corretamente, o ciprofloxacino, que é o Ciprobacter, tá? Aí também tem isso, você
pode ter uma prescrição com princípio ativo e uma cobrança com nome comercial, ou vice-versa, tá? Isso vai depender muito de contrato, se o contrato ele cobre o princípio ativo apenas, ou se ele cobra o nome comercial, vai depender da tabela contratualizada. Esses valores, por exemplo, é específico para esse contrato. Então, cada contrato pode variar também. Então, por exemplo, nós temos algumas tabelas, umas duas muito famosas, que é a tabela Simpro e a tabela Brasíndice. Bom, tabela Simpro e tabela Brasíndice são tabelas que têm materiais e medicações tabeladas. Literalmente, ela coloca o nome do material, o nome da medicação, quem que é o fornecedor e coloca os valores dessa medicação, desse material. Algumas vêm com alguns redutores, quer dizer que ela desconta um pequeno valor daquele valor, outras não, vêm com o valor inteiro. Qual que é o problema dessas tabelas? Essas tabelas, elas são superfaturadas, né? Então, aí a gente também já entra em outro processo, que é um compliance, que está vindo aí com tudo, né? Na área da saúde, nós estamos bem atrasados nesse aspecto, mas o compliance, ele vem exatamente para quê? Para igualar e dar, como é que eu falo? Dar uma chance de mercado para todos. Por quê? Não é só a chance. O compliance, ele vem para quê? Como que você coloca um item no Brasíndice, por exemplo, um exemplo clássico, o Gelco, né, que a gente usa para fazer o acesso venoso, né? O Gelco, ele comprando esse Gelco, a gente paga alguns centavos, o hospital, né? Você consegue fazer uma negociação por causa do alto volume, você chega a comprar até por R$1 a unidade. Normalmente se vende porque a compra é diferente da venda. Isso que nós estamos vendo aí nesse extrato é o valor de venda. Por quê? Porque eu tenho que colocar a margem de lucro do hospital. Então, todo material ele tem que ter uma margem de lucro. A mesma coisa nas lojas. Né? Uma loja de roupa, ela não compra a roupa pelo mesmo preço que ela está te vendendo. Ela comprou bem mais barato e ela colocou margem de lucro. A mesma coisa no hospital. Então, vamos contar que você venda esse gelco por R$3. Você está tendo praticamente 200% se você pagou R$1 nesse gelco. Essa tabela Brasíndice, ela vira para você e fala que esse mesmo gelco custa R$119,98. Olha o superfaturamento do mesmo gelco, do mesmo material, mas só porque ele está nessa tabela. É o mesmo material, é o mesmo fornecedor. E aí você questiona, por que você consegue vender por R$1, mas na tabela você coloca que o preço dele é R$100? Qual que é? Então, isso não está certo. Ou ele é R$100, ou ele é R$1. Quanto você gastou e quanto que é a sua margem de lucro? Então, essas tabelas, né, a gente que é desse meio de auditoria, a gente sabe que essas tabelas elas vão cair, sabe? Elas vão deixar de existir, principalmente com essa força do compliance, que é exatamente isso. É você ter um preço justo para aquela venda daquele material, daquela medicação, do que você estiver vendendo, né? Porque o compliance não fala só da área da saúde. Então, você tem que ter um preço justo. E isso não é justo você pagar R$119 por um item que você comprou a R$1. E aí, você vai para todas as listagens, tá? Eu acho interessante vocês poderem olhar. O Brasíndice e o Simpro são tabelas que ficam acessíveis, tá? Vocês acham na internet e vocês veem os valores exorbitantes. Então, muitos operadores de saúde, o que elas fazem? Elas criam tabelas próprias. Então, ela cria a minha tabela, eu vou criar a minha tabela com os meus valores para dar uma lucro para o hospital e eu não ter que pagar um valor exorbitante. E aí a gente faz a negociação, tá? Outro exemplo aqui, por exemplo, aqui, né, no lado esquerdo, é uma cobrança do centro cirúrgico. Então, aí você cobrou os equipamentos, tá vendo? A primeira coluninha é equipamento. Analisador de gás, aparelho de anestesia, bisturi. Então, por que eu preciso saber os equipamentos que você usou? Por quê? Porque eu tenho um contrato que, às vezes, vai te permitir cobrar uma taxa de bisturi. Né? O bisturi é um equipamento para você cauterizar a região durante o ato cirúrgico. Só que se você não me fala que você usou, como que você me cobra uma taxa de bisturi? Não tem como.
E aí ela fala quais os materiais foram utilizados, as quantidades, os medicamentos utilizados, as quantidades. Então, eu vou bater essa cobrança que você está me falando, que você usou uma agulha 40x12, né? E aí, você entra aqui, você vê que você me cobrou uma agulha 40x12, certo? Você olha que você cobrou uma placa, cadê? Aqui, ó. Você cobrou, por exemplo, tá vendo que aqui a luva transparente foi glosada, tá vendo? Não foi paga. E a luva LTA também não foi paga? Bom, então por que eu não pago esses itens? Porque aí eu vou olhar de acordo com o contrato. Porque esses são itens que normalmente estão inclusos dentro da taxa de sala. Então, eu tenho que estar sempre por dentro também do contrato institucionalizado, né? O contrato realizado com aquela instituição. Porque se o contrato fala que eu já pago esse item na taxa, por isso eu pago, por exemplo, R$1.000 nessa taxa, por que eu vou pagar ele fora? Então, você está me cobrando errado, você não devia me cobrar, porque eu já estou te pagando ele. Ou seja, você está me cobrando 2 vezes o mesmo item. Está errado, eu não vou te pagar. Então, a auditoria ela vai fazer isso. Ela vai conferir o que você fez com aquilo que você está cobrando. Aquilo que não bater, eu não vou te pagar. É bem simples. Só que aí as pessoas elas acham que a gente está punindo, mas não é uma punição. Eu preciso ver. Então, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de um erro, né? Na verdade, 2. Olha só, uma anotação de enfermagem do noturno. 19 horas, eu assumo plantão com paciente em repouso no leito, com acompanhante corado, hidratado, verbalizado, em ar ambiente com O2 por catéter nasal. Bom, ou ele está em ar ambiente, ou ele está em catéter nasal. Eu sei se você está em ar ambiente com catéter nasal? Não. Essa evolução me falou como que esse paciente está? Não. Então, como que eu vou te pagar o oxigênio se eu não sei se ele está em ar ambiente mesmo? Então, eu preciso. Aí a gente volta para aquilo. A gente precisa de um dado fidedigno. Aí a importância da enfermagem escrever, né? As nossas evoluções, elas têm que ser corretas. Por quê? Porque é o nosso respaldo. Imagina, isso eu estou falando de uma questão de pagamento, de uma questão financeira, que você me cobrou um oxigênio e eu não vou te pagar. Por quê? Porque você falou que está em ar ambiente em O2. Eu vou considerar o ar ambiente, porque são informações conflitantes. Agora, imagina se esse paciente morre por uma dispneia, um problema respiratório, e aí esse prontuário vai parar na mão de um juiz, e o juiz fala, uai, como assim? Ele está em ar ambiente ou ele está em oxigênio? Se você tivesse colocado em oxigênio, ele podia não ter morrido. Olha a dimensão que isso toma, tanto para a instituição quanto para o próprio profissional, né? Porque aí ele vai falar, o médico prescreveu o oxigênio? Prescreveu. Então, por que você, como técnico enfermeiro, não ligou esse oxigênio? Liguei. Não, mas você está falando no ar ambiente. Então, vocês veem como é que a gente alinha também o processo? Então, olha o que a auditoria fez. A auditoria virou para você e falou que você pôs 2 informações conflitantes. O que você vai ter que fazer? Capacitar a sua equipe para saber evoluir. Então, a gente ajuda a auditoria, ela vem para alinhar o processo. Né? Então, por exemplo, lá em cima, né? Igual nesse exemplo aqui em cima, que não foi cobrado, que foi cobrada a dipirona e não foi feito. Tem que alinhar o processo com a farmácia de farmácia, por que você está cobrando uma medicação? Ou então, enfermagem, você realmente não fez essa medicação? Por quê? Porque se a farmácia cobrou, às vezes foi feita e a enfermagem só circulou. E aí? Como que eu sei se foi feito ou não foi? Então, eu preciso alinhar esse processo enfermagem e farmácia. Então, a gente não pune, a gente indica onde está o erro para ser melhorado. Olha essa prescrição de baixo. Você sabe se a dipirona e o tramal foi feito? Você não está checado, você não tem como saber. Ela tem uma borboleta, mas essa borboleta pode ser só por causa do horário, ou pode ser porque ela ia checar e não checou, ou porque ela esqueceu de checar. Então, não tem como ter certeza se foi realizada a medicação. Então, não tem como eu pagar. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pagar e vou indicar para você, ó, você precisa capacitar a sua equipe a como é que faz uma checagem. Ou se não for feita a medicação, ou se for feita. Então, é tudo um trabalho em conjunto. A gente indica, sinaliza os pontos fracos para a instituição trabalhar. E aí entra o papel do auditor externo, que é analisar isso,
e pontuar esses erros. E o auditor interno vai interpretar esses erros, passar aos setores responsáveis e os setores responsáveis fazer uma educação continuada. Por quê? Porque a educação continuada tem que ser feita sempre. Está sempre sendo atualizado, está sempre mudando as coisas, né? A gente tem rotatividade de funcionários, então a gente está sempre alinhando, tendo que alinhar processos, né? Bom, é isso. Eu acho que deu. Eu espero ter dado uma clareada, né? Essas são as referências que eu utilizei para fazer a apresentação. Eu espero que possa ter atraído algum de vocês para a auditoria, que é uma área linda, muito gostosa, viu? Vale muito a pena. É um outro lado da enfermagem. Jéssica, muito obrigada, querida. Falou super bem, né? Realmente é bacana isso. Esse aqui é o nosso propósito nessa semana, né? Que venham enfermeiros mostrar, né, a vasta, como é grande aí o espaço para o enfermeiro atuar. Né? E aí a gestão, a auditoria é um espaço que sempre, né, tem um mercado muito bom aí para a enfermagem. Muito obrigada pela sua fala. Eu que agradeço. Eu gostaria de pedir aos convidados para enviarem as perguntas no chat. O nosso convidado está respondendo. Então, pessoal, se alguém quiser fazer alguma perguntinha, pode fazer aí através do chat, né? Mas eu acho que a Jéssica explicou tão bem, né, Jéssica? Espero, mas podem perguntar, viu, gente? É uma área muito boa de trabalhar. Vocês vão gostar. Jéssica, você atua na auditoria e no bloco cirúrgico na mesma instituição? Não. O bloco cirúrgico eu trabalho na Santa Casa, né, de Belo Horizonte, que é bem diferente, né, que é 100% SUS, então eu tenho uma visão muito boa. E a operadora de saúde, eu trabalho, na verdade, eu audito todos os hospitais de Belo Horizonte e região metropolitana. E, quando necessário, interiores ou outros estados. No caso do meu convênio, né, a Prêmio Saúde, ela está em São Paulo, Espírito Santo, Fortaleza, Brasília, né, no Distrito Federal, Manaus. Então, se há necessidade da gente lá, porque como ele é um convênio mineiro, isso é muito bom, é um convênio de Belo Horizonte, mineiro, que está indo para o Brasil inteiro, né? A gente está vendo grandes empresas de fora, né? Comprando empresas brasileiras, hospitais brasileiros, colocando os processos. Isso é bom porque é uma empresa daqui de BH mesmo e está indo aí para o Brasil inteiro. E aí, então, se há necessidade de eu auditar interior ou outro estado, eu vou, mas eu fico muito foco aqui em Belo Horizonte, né? Então, eu rodo todos os hospitais, não tem lugar fixo, não. Cada dia eu estou num lugar diferente. Então, isso também é bom, viu, gente? A dinâmica é muito bacana, porque você não tem rotina. E isso é gostoso demais. Cada dia uma coisa diferente, é um hospital diferente, um processo diferente, uma coisa nova que você vê, né? Tanto no bloco cirúrgico quanto na auditoria. Ótimo. Jéssica, a Isabela Nazarete, ela está perguntando se ela pode fazer a checagem de vermelho e assinar em azul. Então, é instituído, né, que a checagem de azul seja realizada para o dia e a checagem de vermelho para a noite. Essa questão de cores divergentes vai muito da instituição, tá? Porque se a instituição ela padroniza que é todo mundo de azul, aí é todo mundo de azul. O que o Corém ele coloca é que pode ser utilizado essas duas cores. Então, por exemplo, eu peguei uma técnica que eu auditei a conta que estava tudo de rosa. Aí eu falei assim, olha, não pode. Eu não penalizei, porque, igual eu falei, a auditoria ela não é para penalizar. Eu falei, olha, eu vou te pagar, eu vou considerar, mas você comunica que, de acordo com o Corém, é vermelho. Eu não posso aceitar de rosa. Então, são normas. Ela falou, nossa, a gente nem percebeu, realmente a instituição nem tem essa rotina, né? Então, vai muito da instituição, mas é bom manter o mesmo padrão. Outra coisa que às vezes conta muito, principalmente para a auditoria, é quando muda a caneta. Por quê?
não só a cor, né? Mas, por exemplo, quando muda, às vezes, de azul para azul, quando muda a letra. Por quê? Será que foi você mesmo que checou? Porque se você começou a checar de vermelho e terminou de azul, ou começou com um azul escuro e terminou com claro, pode ser alguém que checou para você. Não quer dizer necessariamente que foi você que checou. Então, a gente indaga tudo isso, né? Porque a gente está lidando com evidência. Então, a gente está vendo que teve uma divergência nessa checagem. Isso quer dizer que foram profissionais diferentes? Então, a gente não sabe como falar. Então, é bom manter o mesmo padrão, sabe? E sem rasuras, por favor. A Milena fez um elogio aqui, falou que a palestra foi bem enriquecedora, ampliou muito o conhecimento dela sobre a auditoria. Ah, que bom. Obrigada. O nosso, né? Quer dizer... E eu convido a docente... Só mais uma perguntinha aqui. Claro. Você poderia auditar o próprio hospital que você trabalha? No caso, se você no bloco e ser auditora daquele hospital também? Não. No caso, se eu trabalhasse, né? Porque a auditoria do SUS, é até bom, né, eu comentar, a auditoria do SUS ela é um pouco diferente da auditoria de operadoras de saúde, né? Dos convênios. O que acontece? A auditoria do SUS ela é baseada em pacote. O que o SUS fez? Ele fez um estudo do que precisa gastar para realizar tal procedimento ou internação devido a tal codificação, a tal sintomatologia, e ele fez um valor X. Dentro de que, se você gastar o que é necessário, você vai ter seu lucro. Se você gastar além, você vai ter prejuízo. Então, é forçar a instituição a gastar aquilo que é justo, aquilo que é correto. Então, o SUS ele é pacote. Então, a auditoria é um pouco diferente. Mas, no caso, se eu trabalhasse num hospital particular, eu não poderia auditar, tá? Então, uma coisa que eu tive, eu era interna, eu era auditora interna de um hospital particular, e hoje eu sou de uma operadora de saúde que presta serviço, que eles têm contrato com esse hospital. Eu ia ficar designada para auditar esse hospital, então o que a gente teve que fazer? Conversar com a gerência e diretoria se eles permitiam que eu auditasse. Por quê? Porque eu conheço as fragilidades do hospital. Eu tenho total conhecimento dos pontos fracos, das malandragens, do que eles fazem, do que não fazem, porque é lógico, a gente cria mecanismos para tentar evitar essa glosa ali na hora, até a gente conseguir melhorar o nosso processo. E eu tenho esse contato, porque eu fiquei 2 anos lá dentro. Então, foi um trabalho que normalmente não libera, né? Então, por exemplo, você precisa, no mínimo, ficar 6 meses sem auditar o hospital em que você trabalhou. E se você trabalha, você não pode. É uma norma, por questão de ética mesmo. Ô, Jéssica, a Isabela fez uma pergunta que eu não consegui reformular, mas me parece que ela perguntou se os estagiários podem checar em nome do enfermeiro responsável. Pode, o acadêmico ele pode realizar checagem desde que o enfermeiro cheque embaixo. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, você está aprendendo, né? Você está no seu estágio curricular ou extracurricular e você vai fazer uma administração de uma dipirona. Aí você vai checar lá em cima, você vai colocar o seu nome completo, colocar que você é acadêmico de enfermagem e ao seu lado o enfermeiro tem que validar. Por quê? Porque o acadêmico ele não tem respaldo para fazer nenhum processo sem o enfermeiro. Então, o enfermeiro precisa estar respaldando a sua atividade. Então, tudo que você fizer, se você evoluir num prontuário, você pode evoluir, não tem problema, desde que o enfermeiro carimbe junto com você. Só o seu, infelizmente, ainda não vale, tá? E não vale o técnico, porque o técnico ele não é responsável pelo acadêmico, o enfermeiro é que é. A Milena fez outra pergunta, se o enfermeiro pode atuar na auditoria farmacêutica. Então, é um pouco complexo isso. A gente pode até a página 15. A gente pode fazer uma auditoria, sim, dos processos, porque a gente tem farmacologia, né? Então, a gente conhece, a gente domina, a gente sabe como funciona, mas na farmácia clínica mesmo, né? Dentro do hospital, quando você tem o grupo de farmácia clínica, você tem esse estudo, aí você precisa de ter um farmacêutico, porque ele vai conhecer domínios muito maiores. Então, por exemplo, eu sei o padrão de diluição.
Mas outro dia, por exemplo, eu descobri uma medicação que é fotossensível e eu não sabia. Então eu tô assim, não, essa medicação não é, nunca ouvi falar. E aí saiu estudos novos e mudou realmente uma bula. Os farmacêuticos estudaram que essa medicação ela tem que ser fotossensível. Então você precisa de um mecanismo diferente para a diluição dessa medicação, para administração. Eu, como enfermeira, não sabia, mas o farmacêutico ele tá mais por dentro. Então, dependendo até o ponto que você quer chegar nessa auditoria, você precisa de um, igual a questão médica, né? Você precisa de um especialista na área. Mas, por exemplo, eu posso auditar clínicas de odontologia, não precisa ser um dentista, né? Pode ser um enfermeiro. É lógico que se você tiver um dentista, ele vai ter um domínio muito maior. Mas o enfermeiro, ele tem conhecimentos dos processos de odontologia para poder fazer essa auditoria. O áudio está desligado. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, Jéssica, eu convido a docente Miriam Ribeiro para encerrar o evento. Obrigada, Jéssica, novamente, né? Eu acho que foi bem esclarecedor. Nós já temos alguns alunos aí que têm perfil, né, Milena, para trabalhar aí na auditoria. Então, a gente já tem uma galerinha aí que gosta muito dessa parte da gestão, né, da auditoria e assim por diante. Né? Muito obrigada pela sua palestra, obrigada aos alunos, participantes, aos convidados. Amanhã e depois, né, quinta e sexta, a gente continua com a nossa amostra de profissões, né? Acho que é super importante. Amanhã a gente vai ter vários egressos, então, vários ex-alunos aqui participando, colocando e apresentando o seu trabalho, né, o que tem feito depois que saiu da instituição. Né? Então, muito bom. Amanhã a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigada, Luan, pela parceria, né? Obrigada ao Pedro, Fernando, que tem ajudado a gente aí nessa mostra, assim como os demais, né? Então, cada dia a gente tem tido um aluno para nos auxiliar aqui nessa mostra. E obrigada mais uma vez pelos convidados, pela participação de vocês. Agradeço a presença de todos. Boa noite. A foto, gente, não esquece a foto, não. Tem que fazer a foto, gente. Então, quem for possível, Jéssica, se você pode fazer a gentileza de tirar a sua apresentação, que aí aparece todas as fotografias. Como é que faz para tirar? Tem um botão vermelho que chama Stop Share. Aí você clica nele que ele fecha. Eu não estou conseguindo. News. Achei. Verdade, agora foi. Né? Então, quem puder aí, abre as câmeras para a gente fazer uma foto. Se fosse lá no Isabela, né, Jéssica? A gente estava lá na última, todo mundo junto lá tirando. Então, agora a gente segue esse novo modelo aqui, fazendo só através das janelinhas. Bacana demais. Luan, você vai tirar aí? Qual é que é? Avisa nós aí para a gente poder se preparar. Você consegue, Pedro? Você consegue fazer? Pode deixar que eu tire aqui. Pedro, faz a foto. Eu tô rindo aqui à toa. Vai ter também, porque depois o Pedro tira a foto, a hora que a gente esperando aqui. Toda torta aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se foi aqui, gente. Espera aí. Confere aí. Deu certo? Deu sim. Beleza. Certinho. Então, tá bom. Gente, então, muito obrigada novamente.